Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena. Todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, façam todos um ótimo dia. Hoje é segunda-feira, dia 1º de julho, dia 1 de julho, e o ano é 2024. Então bora lá, vamos começar mais uma semana, vamos começar mais um mês falando da palavra de Deus, levando sempre motivação, alegria, prosperidade, riqueza e sabedoria para a sua vida. Então vamos começar mais um dia, vamos começar mais um mês. Lembre-se sempre, é você quem faz o seu dia ser bom ou ser ruim, então é você que faz a sua vida ser boa ou ser ruim. Tudo está na sua mente, tudo está na sua cabeça. Então sua vida ela é formada por tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você faz. Seus pensamentos conduzem os seus sentimentos conduzem as suas ações, e as suas ações são aquelas que vão te dar os resultados. Então, tudo está naquilo que você pensa, você age de acordo com o seu subconsciente, tudo aquilo que você gravou na sua mente, no seu subconsciente. O seu subconsciente representa 95% de tudo que você faz. O que você faz é tudo conduzido pelo seu subconsciente, pela sua mente. Então, tudo aquilo que você pensa que você é capaz, você é capaz. Tudo aquilo que você pensa que você não pode fazer, você não pode fazer. Tudo aquilo que te leva à alegria, à felicidade, à prosperidade ou não, tudo está gravado no seu subconsciente. Então às vezes você vai fazer alguma coisa que te vai ser prejudicial, que vai te prejudicar, porque aquilo está gravado no seu subconsciente. Mesmo você não querendo, você vai tomar uma atitude que vai fazer com que você não obtenha aquilo que você quer, não obtenha o resultado que você quer. Por quê? Porque aquilo já está gravado no seu subconsciente, veio com você desde que você foi gerado, desde lá do útero da sua mãe, que você ali é tudo colocado no seu subconsciente. Esse programa vai gerir e vai gerar a sua vida, vai conduzir a sua vida por toda a eternidade. Então procure sempre esvaziar a sua mente, limpar a sua mente, tirar todas as coisas ruins, toda a escassez, toda a pobreza, toda a miséria, toda a falta de conhecimento, toda a falta de sabedoria, e coloque lá só pensamentos de generosidade, de alegria, de felicidade, de riqueza, de prosperidade e de sabedoria. Esvazia a sua mente, limpa a sua mente, e você vai ver como seus dias passarão a ser dias bons e você passará a ter bons resultados. Mas isto você precisa fazer constantemente, diariamente. Só vence aquela pessoa que é constante naquilo que você faz. Então lembre-se do que Deus falou ali para Josué, quando Josué assumiu o comando, assumiu a liderança do povo de Israel. Siga sempre as minhas leis, ou seja forte, seja corajoso, tenha boa alegria, tenha bom ânimo, siga as minhas leis, siga os meus mandamentos, siga o seu objetivo, siga o seu propósito, siga aquilo que você quer. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, e agindo assim eu te farei prosperar em todas as suas batalhas, em todos os seus objetivos. Você entendeu qual que é esse sinal? Qual que é esse sinal de sabedoria, de riqueza? Ou seja, tenha um objetivo e vá atrás daquele objetivo, independente da sua realidade, independente daquilo que você é neste momento. Não se preocupe, siga o seu objetivo. Essa lei foi Deus que criou e ele não pode ir contra a sua lei. Então siga o seu objetivo, siga o seu propósito, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. O que significa isso? Não procure nenhum tipo de distração, não vá atrás de nenhum tipo de distração, não procure atalho, não procure desvio, vá sempre em busca do seu propósito, do seu objetivo, e Deus vai te ajudar, porque foi uma lei que ele criou e ele é obrigado a cumprir. Deus não é menino, Deus não é mentiroso. Se ele criou a lei, ele tem que cumprir.
ok? Então, com estas palavras, vamos então começar a nossa leitura de hoje. Hoje vamos fazer a leitura e também vamos comentar o capítulo 8 do livro de Juízes, o livro de Juízes, que trata de uma época muito conturbada ali do povo de Israel, onde aquele povo fazia tudo e se afastava de Deus e empobrecia e enfraquecia e era facilmente conquistado pelos outros povos. Então, por anos e anos, décadas e décadas, séculos e séculos, o povo de Israel viveu ali sem liderança. Então Deus teve que levantar 12 juízes para liderar aquele povo, pois aquele povo sempre vivia se afastando dos mandamentos e das leis de Deus, sempre vivia se afastando de Deus. Então é disso que trata o livro de Juízes. Então vamos fazer a nossa leitura de hoje, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa levar a mensagem, a palavra de Deus para mais e mais pessoas, ok? Então se inscreva aí no nosso canal, perfeito? Mas se isso for muito para você, então deixa apenas o seu like, aquela mãozinha ali de positivo. Agindo assim, você vai estar nos ajudando a levar a palavra de Deus, motivação e alegria para mais e mais pessoas, ok? Então vamos começar a nossa leitura, mas antes, como sempre, vamos pegar aqui a nossa Bíblia Sagrada, nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, e vamos abrir aqui no livro de Juízes, lembrando que o livro de Juízes é o 7º livro da nossa Bíblia Sagrada. E já fizemos a leitura de diversos outros livros, já fizemos a leitura do livro de Gênesis, de Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Josué, o livro de Jó, Eclesiastes, Provérbios. Então temos várias playlists aí que você pode maratonar para você adquirir mais conhecimento e sabedoria para melhor tocar a sua vida. Inclusive temos aqui a playlist de Juízes, onde já fizemos 7 vídeos, né? 7 vídeos, esse é o 8º vídeo, ou seja, porque é o 8º capítulo aqui do nosso livro chamado Juízes, perfeito? E se você quiser, então, você pode maratonar e também os vídeos anteriores do livro de Juízes, e lá você vai encontrar vários sinais de riqueza e sabedoria para você melhor tocar a sua vida. E vamos então continuar aqui com a nossa história do livro de Juízes, e no capítulo 8 do livro de Juízes, no versículo 1, diz assim: E os homens de Efraim lhe disseram, porque nos serviste dessa forma, ao não nos chamares quando foste lutar contra os midianitas, e eles o repreenderam agressivamente. Então os homens de Efraim foram lá e repreenderam Gideão, lembrando que Gideão ele recebeu a visita ali de um anjo, e esse anjo trouxe a seguinte missão de Deus para Gideão, de que ele iria libertar então o povo de Israel da escravidão ali dos midianitas, essa escravidão que já durava por 7 anos. Os 7 anos ali o povo de Israel esteve escravizado ali pelos midianitas, né? Ou seja, pelo povo de Midian, né? E ali Deus convocou então Gideão para que ele libertasse o povo, ou seja, levantou Gideão como um novo juiz ali do povo de Israel. Deus fez isso, né? E Gideão, ele não acreditava que ele tinha essa capacidade de libertar, né? Então Deus colocou em suas mãos 32.000 soldados, 32.000 guerreiros, 32 homens valentes, para eles irem libertar o povo de Israel da escravidão dos midianitas. Mas Deus achou um número grande, ou seja, quando Gideão, né, acreditou ali, aceitou a missão de Deus, então ele, no caso, levantou 32.000 homens, né? Ele foi seguido por 32.000 soldados ali do povo de Israel, mas Deus achou um número muito exagerado, e a princípio Deus tirou 22.000, ficaram apenas 10.000, mas mesmo assim Deus achou um número demasiado para que ele fosse lá libertar o povo de Israel da escravidão dos midianitas, e Deus deixou com Gideão apenas 300 homens valentes, né? Valentes e corajosos, que afugentaram todo o exército, o enorme exército ali dos midianitas, apenas 300 homens, perfeito? Então aqui o povo de Efraim está ali
no caso o povo de Efraim aqui está ali reclamando, está ali criticando Gideão por ele ter tomado essa atitude de deixar o povo de Efraim de fora da luta, de fora da batalha, né? Então eles reclamaram, né? Eles repreenderam agressivamente a Gideão. E Gideão lhes disse: O que fiz eu agora em comparação convosco? Não é a colheita das uvas de Efraim melhor do que a vindima de Abiezer? Versículo 3: E Deus entregou, então é Gideão que está falando aqui com os homens de Efraim. Então Deus, da tribo de Efraim no caso, né? Então Deus entregou nas vossas mãos os príncipes de Midian, Oreb e Zeeb. Então lembrando que ali Midian, ele tinha, os midianitas tinham 4 príncipes, né? Que é Oreb e Zeeb, né? Oreb e Zeeb, também Zeba e Salmuna. E Oreb e Zeeb já foram capturados, foram mortos ali pelo povo, pelos 300 filhos de 300 homens de Gideão, os 300 soldados. Então Deus entregou nas vossas mãos os príncipes de Mídia, Oreb e Zeeb, e o que fui capaz de fazer em comparação convosco. Então a sua ira se apracou diante dele quando ele disse isto. Então Gideão também ficou bravo, ficou nervoso ali, ficou irado com o povo de Efraim, né, que o estava condenando, né, por não ter chamado ali aquele povo para batalha contra ele, sendo que foi Deus, né, que colocou ali para Gideão, dizendo que o número ali de soldados era um número demasiado, que com apenas 300 homens eles iriam conseguir afugentar ali todo o exército de Mídia. Versículo 4: E Gedeão veio até o Jordão, atravessar ele os 300 homens, e ele e os 300 homens que estavam com ele, fracos, mas ainda perseguindo os midianitas. Então Gedeão atravessou ali o Rio Jordão com os 300 soldados. Todos estavam fracos, famintos, mas ainda estavam perseguindo ali os midianitas. E ele disse aos homens de Sucote: Dai, rogo-vos, pães para o povo que me segue, pois eles estão fracos e eu estou perseguindo Zeba e Salmuna, reis de Midian. Então Gideão, quando chegou ali na cidade de Sucote, ele pediu comida, pediu alimento ali para ele e para os seus homens, perfeito? Pois ele estava perseguindo os reis, os príncipes de Midian, Zeba e Salmuna. E os príncipes de Sucote disseram: Então estão as mãos de Zeba e Salmuna agora na tua mão, para que devamos dar pão ao teu exército? Então ali os homens de Sucote negaram comida ali para o exército de Gideão, né? Eles estavam ali perseguindo ali Zeba e Salmuna, ou seja, os 2 príncipes que restavam ali dos midianitas, os 2 reis, né? Então, mas aquele povo de Sucote, o povo de Sucote negou alimento ali para Gideão e para os seus soldados. E os príncipes de Sucote disseram, já foi. Versículo 7: E Gideão disse: Portanto, quando o Senhor entregar Zeba e Salmuna na minha mão, eis que retalharei a vossa carne com espinhos do deserto e com roseiras bravas. Então, depois ali que os homens ali de Sucote negaram comida, negaram alimento ali para os homens de Gideão, então ele prometeu que quando ele, no caso, quando ele derrotasse ali Zeba e Salmuna, ele retornaria e iria rasgar a carne daqueles homens, dos homens de Sucote, né, com espinhos da terra, com espinhos do deserto. Versículo 8: E ele subiu para Penuel e falou-lhes do mesmo modo, e os homens de Penuel responderam-lhe de tal como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Então ele, depois que ele passou ali pela cidade de Sucote, ele continuou e chegou até Penuel, e lá ele também pediu alimento, pediu comida ali para os homens de Penuel, e os homens de Penuel responderam da mesma forma. E ele falou também aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, eu colocarei abaixo essa torre. Então ele disse ali para os homens de Penuel: Quando eu voltar, eu também colocarei abaixo a torre de Penuel. Ora, Zeba e Salmuna estavam em
Carcó, e com eles os seus exércitos, cerca de 15.000 homens, todos os que foram deixados de todos os exércitos dos filhos do Oriente, pois ali caíram 120.000 homens que empunhavam a espada. Então, Zeba e Salmuna eles fugiram e se instalaram na cidade de Carcó com os seus exércitos, ou seja, cerca de 15.000 homens, que foram os que restaram dos 125.000 homens, 120.000 homens que empunhavam a espada. Versículo 11, e Gideão subiu pelo caminho daqueles que habitavam em tendas a leste de Noba e Jogbéa, e feriu o exército, pois o exército estava seguro. E quando Zeba e Salmuna fugiram, ele os perseguiu e aprisionou os dois reis de Midian, Zeba e Salmuna, e desmantelou todo o exército. Então, Gideão, então, ele atacou ali o exército, né, o exército de Zeba e Salmuna, né, e feriu, né, e ele, no caso, aprisionou, ele, no caso, derrotou, então, Zeba e Salmuna. Eles fugiram Zeba e Salmuna fugiu, mas Gideão os perseguiu e os alcançou e os derrotou, né? E os aprisionou a Zeba e Salmuna, e desmantelou todo o exército desses dois reis de Mídia. E Gideão, filho de Joás, retornou da batalha antes de o sol nascer. Então ele retornou da batalha antes do sol nascer, e tomou um jovem dos homens de Sucote. E lhe indagou, e ele lhe descreveu os príncipes de Sucote. E os seus anciãos eram 77 homens. Então, quando Gideão voltou ali da batalha, né, ele vencedor, pois havia derrotado os reis Zeba e Salmuna, então ele retornou até Sucote e pediu para que um jovem ali da cidade dissesse para ele quem eram os príncipes e os anciãos dali daquela cidade, da cidade de Sucote. E o jovem fez aquilo e apontou para Gideão 77 homens. Versículo 15, e ele veio até os homens de Sucote e disse, vede aqui Zeba e Salmuna, com os quais vós me repreendestes, dizendo, estão as mãos de Zeba e Salmuna agora na tua mão, para que devamos dar pão aos teus homens que estão exaustos. Então, Gideão repetiu exatamente o que aqueles homens, né, ali os homens de Sucote falaram para ele, né? Ou seja, estão Zeba e Salmuna em tuas mãos para que nós devamos dar pão e água para os seus homens que estão exaustos. Versículo 16, e ele pegou os anciãos da cidade, e espinhos do deserto, e roseiras bravas, e com isso ele ensinou os homens de Sucote. Então ele pegou ali aqueles 77 homens e, como ele havia dito, rasgou a pele deles com espinhos do deserto. Ele derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Ele também derrubou a torre de Penuel, lembra que foi aquela segunda cidade que negou comida ali para o seu exército. Versículo 18, depois ele disse a Zeba e Salmuna, que tipo de homens eram aqueles que vos matáveis em Tabor? E eles responderam, assim como tu és, também eram eles, cada um assemelhava-se a um filho de um rei. Então os homens ali, ele perguntou ali aos reis, né, Zeba e Salmuna, que tipo de homens eles haviam matado ali na terra de Tabor. E eles responderam, né, homens como você, parecidos com reis. E ele disse, eles eram meus irmãos, na verdade filhos da minha mãe. Assim como vive o Senhor, se vós tivesseis salvado a sua vida, eu não vos mataria. Então ele disse ali que todos aqueles homens que Zeba e Salmuna haviam matado eram irmãos deles, filhos da sua mãe. Né? E que se eles tivessem poupado a vida daqueles homens, certamente ele também iria poupar a vida deles. E ele disse a Jeté, o seu primogênito, levanta-te e mata-o. Porém o jovem não desembanhou a sua espada, pois temeu por ser ele ainda um jovem, muito jovem.
Então Gideão deu a ordem para seu filho, para o seu primogênito, que ele se levantasse e matasse aqueles dois reis, né? Zeba e Salmuna. Mas o jovem, por ser muito jovem, não tirou a espada da sua bainha e não fez aquilo que o seu pai havia mandado. Então Zeba e Salmuna disseram: Levanta-te e cai sobre nós, pois como é o homem, também é a sua força. E Gideão levantou-se e matou Zeba e Salmuna, e retirou os ornamentos que estavam no pescoço de seus camelos. Então Gideão, depois de ter dado a ordem para o seu filho, para que seu filho matasse ali os dois reis de Mídia, como seu filho era muito jovem, não matou. Então ele mesmo se levantou e matou os dois reis ali, Zeba e Salmuna, e retirou ali os ornamentos que estavam no pescoço dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Governa tu sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, pois tu nos libertaste da mão de Mídia. Então ali o povo de Israel pediu para que Gideão governasse sobre eles, né? Governasse sobre ele, tanto ele como seu filho, como seu neto também. E Gideão lhes disse: Eu não governarei sobre vós, tampouco meu filho governará sobre vós, mas o Senhor governará sobre vós. Então a resposta de Gideão foi que ele mesmo não iria governar sobre o povo de Israel. Quem iria governar, sim, era o Senhor, era Deus. E Gideão lhes disse: Eu desejaria um favor de vós, que me destes cada homem os brincos do seu despojo, pois eles tinham brincos de ouro nas orelhas, porque eram ismaelitas. Então todos aqueles soldados, os ismaelitas, todos eles possuíam brincos de ouro, eles andavam com brincos de ouro em suas orelhas. E eles responderam voluntariamente: Nós os daremos. E eles estenderam uma veste, e nela todo homem lançou os brincos do seu despojo. Então ali eles estenderam uma veste, né, e ali todos os homens, né, colocaram ali os brincos, né, que eles haviam feito despojo ali da batalha. E o peso dos brincos de ouro que ele pedira foi 1.700 ciclos, além dos ornamentos e colares, e vestes púrpuras que vestiam os reis de Mídia, e além das correntes que estavam pendentes nos pescoços dos camelos. Então ali eles depositaram os brincos, né, as vestes, né, e também as correntes que estavam no pescoço dos camelos. Versículo 27. E Gedeão fez disto um efode e o pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel foi para lá a fim de prostituir-se após ele, o, o que se tornou uma armadilha para Gedeão e para a sua casa. Então ali todos os homens de Israel foram ali para prostituir-se, ou seja, para tentar roubar todo aquele tesouro que estava ali na casa de Gideão. Então aquilo que ele fez lá na batalha se tornou, na verdade, uma armadilha para ele e para toda a sua casa. Assim Midian foi subjugada diante dos filhos de Israel, de forma que eles não mais levantaram as suas cabeças, e a região ficou silenciosa durante 40 anos nos dias de Gideão. Então Gideão ali governou ali Israel por 40 anos até que ele morresse. Lembrando sempre que não existia uma hierarquia sucessória, né, entre os juízes, né? Então quando um juiz morria, não vinha logo o seu filho e governava. O que acontecia era que Deus levantava um outro juiz para governar no lugar daquele que morreu. Assim Midian foi subjugada, então ficou ali em paz durante 40 anos, ou seja, durante toda a vida de Gedeão. E Jerubaal, filho de Joás, foi e habitou na sua própria casa. Jerubaal, que é Gideão. Então Gideão foi e habitou na sua própria casa. E Gideão teve 70 filhos gerados do seu corpo, pois ele teve muitas esposas. Então Gideão teve 70 filhos, né? Não fala aqui se são filhos e filhas, mas sim 70 filhos. E a sua concubina que estava em Siquém, e é uma história muito interessante, que é o filho dessa concubina, que essa concubina teve um filho ali com Gideão. E o capítulo 9 nós vamos tratar exatamente disso. E a sua concubina que estava em Siquém, ela também lhe gerou um filho, cujo nome ele chamou Abimeleque.
Versículo 32. E Gideão, o filho de Joás, morreu em boa velhice e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiezeritas. E sucedeu que tão logo morreu Gideão, os filhos de Israel se voltaram e foram se prostituir após Baalim, e fez Baal-berite o seu Deus. Então, era sempre a mesma história, a história sempre se repetia, né? Ou seja, o pico e o vale, né? O cíclico do povo de Israel, ou seja, quando eles perdiam a liderança, quando eles estavam sem líder, né? Então eles já se prostituíam, já viravam as costas para Deus, já se afastava de Deus, se afastava dos mandamentos, né, e dos princípios e das leis de Deus, e cada um ia viver a sua própria maneira, cada um ia fazer o que lhe era bom aos seus próprios olhos, e eles se afastavam de Deus. Então é sempre essa questão cíclica, né, que é uma questão exatamente do povo de Israel. Todo esse período de turbulência, né, de opressão, de escravidão, de pobreza, de miséria, de escassez que o povo de Israel viveu, sempre foi em função da sua própria desobediência, da sua própria falta de orientação, ou seja, quando eles estavam sem líder, eles se afastavam de Deus e enfraqueciam e facilmente eram subjugados e derrotados pelos outros povos. Então a questão sempre esteve no próprio povo de Israel, não nos seus inimigos. Era o povo de Israel que se afastava de Deus e com isso se enfraquecia. Então, logo que Gideão morreu, então cada um já foi fazer o que bem entendia, já se afastaram de Deus e começaram a seguir outros deuses. Eles fizeram de Baal-berite o seu Deus. E os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado das mãos de todos os seus inimigos e de todos os lados. Então, não era só a questão lá com o Egito, né? Sim, todas as questões, sempre que eles se levantavam, se esqueciam de Deus, então diziam, achavam eles que eles eram os todos poderosos, que não precisavam de Deus para nada, começavam a seguir os outros costumes dos outros povos, dos outros deuses, e com isso eles eram enfraquecidos e eram derrotados pelos outros povos. Então os filhos de Israel não se lembravam de nada, eles esqueciam fácil todas as coisas boas que Deus havia feito para eles. Versículo 35, nem mostrou a sua bondade à casa de Jerubaal, ou seja, a casa de Gideão, segundo toda a bondade que ele havia mostrado a Israel. Então eles não mostraram bondade, então eles não agradeceram em nada a Gideão por todas as coisas boas que Gideão ali fez por eles. Então ali Gideão governou eles, né? Foi juiz deles, né? Foi líder deles ali por 40 anos. Aquele povo viveu em paz e viveu e prosperou e enriqueceu durante 40 anos. Mas quando, no caso, Gideão morreu, então eles já esqueceram de tudo, já começaram a seguir outros costumes. E era sempre assim, sempre o povo de Israel se afastando de Deus, deixando de seguir as leis, deixando de seguir os mandamentos, e com isso as coisas ruins começam a acontecer na vida deles. Então essa foi a nossa leitura de hoje, fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 8 do livro de Deuteronômio, do livro de Juízes, mais uma leitura de muita riqueza e sabedoria para você. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo. Então, meu muito obrigado para você que nos acompanhou por um minuto, que Deus abençoe grandemente a sua vida, mas se você ficou até o final, que Deus abençoe sua vida, que você tenha paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça, basta apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, não importa, de onde você estiver assistindo ao nosso vídeo, se inscreva aí no nosso canal. Mas se isso foi muito para você, então deixa apenas o seu joinha, o seu gostei. Ok? Então, meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!